Olá, tudo bem? Como é que estamos por aí? Eu sou Priscila Lima, sua professora de Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem. E continuando as nossas aulas, hoje nós vamos falar sobre a função do brincar. Até aqui temos conversado por muito tempo sobre como a criança se desenvolve, a partir de que meios e de que forma nós, enquanto professores, podemos auxiliar nesse desenvolvimento e nessa aprendizagem. Vimos alguns autores e hoje nós vamos fazer um recorte numa linguagem, num tempo e num espaço que é propício para a aprendizagem infantil, que é o brincar. Por isso nós vamos conversar um pouquinho sobre a função e o significado desse brincar. Quando nós pensamos em brincar, nós sempre vamos lembrar dessa imagem. A criança, por vezes, brincando sozinha, trabalhando com seus brinquedos, que são os seus instrumentos, são o seu patrimônio material para que ela possa conectar-se com o mundo. Mas, para além do que nós vemos, muitos autores têm buscado essa compreensão. E um deles é Sanches. Emília Sanches nos traz a informação de que no brincar, durante o brincar, a criança aprende a expressar suas ideias, gestos, emoções, a tomar decisões, a interagir, a viver entre seus pares, a conhecer e a integrar-se no seu próprio ambiente. É importante porque a partir desse momento em que a criança manipula seus brinquedos, troca com seus pares, troca com o adulto que está mediando e desenvolvendo essa brincadeira com ela começa a construir as suas competências simbólicas, além, é claro, das nossas competências sociais, que está vinculada às negociações, resoluções de problemas, a empatia, que é a capacidade da criança se colocar no lugar do outro. Então, nesse espaço e tempo do brincar, ela se apropria e desenvolve-se. Vamos lembrar que o brinquedo é o oportunizador desse desenvolvimento. E aí eu não estou falando somente dos brinquedos prontos, industrializados, porque a gente vai lembrar um pouquinho do Walter Benjamin, que fala sobre como a indústria se organizou e se preparou para afetar ou atender às necessidades e construir padrões de consumo para essa criança. Todos os patrimônios materiais, todos os instrumentos, todas as ferramentas, todos os elementos físicos podem e muitas vezes se tornam brinquedos. E a partir desse brinquedo é que nós vamos ver a criança se desenvolver através da experimentação, da descoberta. Ela pode, por meio de ferramentas que para nós são instrumentos de trabalho, como o nosso computador, as nossas canetas, os nossos livros, ela pode inventar brincadeiras. Essa é a parte mais interessante, porque no momento que a criança inventa formas de brincadeira, formas de brincar, utiliza esse instrumento como jogos, o que ela está fazendo? Ela está ressignificando os instrumentos que para a nossa cultura, a nossa estrutura social e econômica têm um significado e para ela torna-se então um elemento do brincar. É interessante que, além disso, nós podemos conferir algumas habilidades, né? Como a curiosidade, a autonomia e o autoconhecimento. É importantíssimo nós lembrarmos que, no processo do brincar, essa criança também vai construir autonomia. É por esse motivo que o adulto, enquanto brinca com a criança, ele precisa ser promotor de desenvolvimento e não somente o respondedor das perguntas. O que eu quero dizer com isso? No momento do brincar, faz-se necessário que você oportunize a criança, né? E aí nós vamos pensar no espaço pedagógico, que nós possamos oportunizar essa criança a descoberta e a possibilidade da invenção. Quando nós entregamos um brinquedo para a criança, faz-se necessário que ela tenha a possibilidade de inventar a sua própria brincadeira e não somente seguir as regras que nós damos a elas. É por esse motivo que muitos autores estão debatendo a importância do brincar e do movimentar-se livre. Eu preciso permitir que as nossas crianças, eu enquanto professor, ela brinque, ela consiga desenvolver-se também sozinha. Olha aqui, nesse momento as crianças estão dividindo essa partilha, esse momento de troca entre as crianças é importantíssimo. Porque
voltando, elas passam a se autoconhecer, sair da zona do egocentrismo. Claro que nessa faixa etária aqui, que são bem bebês, com menos de 1 ano, elas ainda vão estar centradas em si. Porém, é necessário que o entorno, o meio e o sujeito que media essa brincadeira possibilite essa autodescoberta e esse desenvolvimento. É por isso que o brinquedo, ele propicia o aprender fazendo, como está aqui. É importante que nós pensemos, né, tenhamos a clareza que é conveniente que o brinquedo proporcione atividades dinâmicas e desafiadoras. Por isso que quando a gente olha na caixinha do brinquedo, tem a idade para aquela brincadeira, tem a idade para o acesso ao brinquedo. Não é só por uma questão de cuidado, mas é porque os brinquedos são desenvolvidos para estar de acordo com a capacidade cognitiva, as habilidades socioemocionais de cada criança. Você não vai pegar um quebra-cabeça de 500 peças e entregar para uma criança de 2 anos, mas você pode pegar um quebra-cabeça de 2 peças e entregar para essa criança de 2 anos e ensiná-la, possibilitar que ela resolva esse problema. E aí a gente começa a desenvolver a habilidade de solução de problemas, tá? Quando a gente pensa no processo histórico, a gente vai ver Gillies falando sobre como a brincadeira é um processo de relações individuais, né? Ela possibilita a relação sociocultural. E aí é nesse momento que a brincadeira ela não é inata. Assim como nós vimos em outras aulas, nem tudo é inato. Lembram disso? Nem tudo está posto na nossa estrutura genética, mas grande parte do que nós somos, né, desde o alimentar-se, andar, nós temos a estrutura fisiológica, porém, nós precisamos aprender com o entorno. E a brincadeira pertence a esse grupo de habilidades que nós aprendemos. Então, a brincadeira ela não é inata, mas ela é adquirida junto aos homens. O Huizinga, que é um grande autor e que organizou o conceito do Homo Ludens, ele traz pra gente essa visão de que todos nós brincamos, porém as nossas brincadeiras elas variam de acordo com a cultura, com o tempo histórico e com a disponibilidade de tempo e espaço lúdico que a nossa sociedade nos dá. É por esse motivo que cada dia mais autores e pesquisadores buscam levantar evidências da importância do brincar, porque a nossa sociedade atual ela tem reduzido esse tempo e esse espaço do brincar para as nossas crianças. Então, e é nesse tempo e espaço, como nós estamos vendo, que elas se desenvolvem, adquirem habilidades socioculturais, habilidades de relação interpessoal. Então, suprimir esse tempo e espaço do brincar é nocivo ao desenvolvimento dessa criança. É importante nós pensarmos que a brincadeira não é somente um recurso facilitador da aprendizagem, mas ela é mais uma possibilidade de abertura de um campo onde os aspectos da subjetividade se encontram com os elementos da realidade externa. Então, quando nós pensamos, eu vou dentro da sala de aula, vou deixar as crianças brincarem apenas como passatempo, esse não pode ser o olhar do professor. É importante nós lembrarmos que é nesse momento do brincar que ela encontra as possibilidades para a construção das suas relações, que ela vai organizar todos os elementos da sua subjetividade com a realidade externa. É a partir do brincar que inúmeras vezes ela vai fazer o processo de compreensão e ressignificação sociocultural dos elementos que estão no seu entorno. Então, no momento que essa criança ela é oportunizado a ela o espaço e o tempo lúdico, é importante que nós, enquanto professores ou mediadores desse brincar, tenhamos a clareza que aquele é um momento de produção. Não é um tempo ocioso, né? É um ócio, mas é um ócio criativo e é um ócio importantíssimo para esse desenvolvimento. É importante nós termos a clareza que é no brincar, principalmente na primeira e na segunda infância, que essa criança ela desenvolve as suas relações individuais com o mundo externo. É a partir do brincar. E aí, quando nós falamos do brincar, nós estamos falando não somente do brincar em manipular brinquedos, mas o brincar com as brincadeiras tradicionais, o desenhar, todo o passatempo que ao nosso olhar adulto é um tempo ocioso, na verdade é um tempo de produção individual dessa criança. É importante, o Winnicott traz para a gente, que é nesse brincar que a criança constrói o elo
por um lado, a relação com o indivíduo, por outro lado, a relação com o seu interior e o exterior. É importante nós pensarmos nesse brincar enquanto elo material das ressignificações subjetivas dessa criança. Inúmeras vezes nós vemos a criança reproduzir, ao nosso olhar é reprodução, reproduzir hábitos e habilidades do adulto ou do sujeito que media essa criança no seu dia a dia. Mas nós precisamos afinar esse olhar por meio das teorias de que não é uma reprodução, mas é uma construção, é um elo, é uma construção da subjetividade dessa criança com o externo, com todos os elementos que ela recebe desse ambiente externo. E a ela é conduzido, ela é entregue pelo adulto ou pelos objetos materiais que estão no seu entorno. Olha essa criancinha aqui. Ela está com um rolo de espalhar massa, né? De abrir macarrão, de abrir massa, de pizza, por exemplo. E aí você vê ela brincando com a massinha. É importante nós pensarmos que ela não está reproduzindo uma atividade de um adulto, mas ela está ressignificando, pensando sobre, agindo. Lembra do aprender e fazendo que nós falamos antes? Ela está fazendo atividades, né, nesse caso, de motricidade fina e ampla, porque ela mexe seu corpo todo, mas repensando o fazer. Significa que ela vai querer ser pizzaiolo ou trabalhar com massas? Não necessariamente, mas é uma atividade que ela está se apropriando. E é a partir dessas observações que alguns autores, como Kishimoto, Cagnolato, Rubiano, na França, o Bruguère, que nós já acabamos de ver, nos Estados Unidos, a Christian, eles entendem, né, que o brinquedo são condições materiais e ambientais. O brincar, ele proporciona condições ambientais para componentes fundamentais para o desenvolvimento da criança numa educação. Então, por que na educação infantil, e muitas vezes nós vamos ouvir no senso comum, essa criança vai apenas para brincar? E é justamente para isso que ela vai. Ela precisa ir para brincar. Mas nós, enquanto professores, nós precisamos compreender que é nesse brincar, é estar nesse brincar, as condições materiais e ambientais favoráveis para o desenvolvimento dessa criança. No período que nós estamos vivendo, né, em que as crianças estão dentro de casa, as grandes queixas dos pais é justamente essa. O que eu faço com essa criança? Né? E dos diálogos que nós temos visto e presenciado é justamente o diálogo de que você não precisa desenvolver atividade 24 horas por dia para o seu filho. A criança precisa desse momento do brincar livre, do desenvolver-se sozinho, né? De forma autônoma, se autoconhecendo, sabendo do que ela gosta de brincar e o que ela gosta de fazer. Tá? É importante que a organização da sala, né, no espaço escolar, ela tenha certos materiais, certos objetos educativos que possam influenciar direta ou simbolicamente as crianças. Elas precisam ter condições materiais e ambientais para criar. É nesse momento que nós, por exemplo, temos o cantinho da história, o cantinho do faz de conta. Essa criança ela precisa estar disponível materiais, fantasias, brinquedos que ela possa criar, inventar e reinventar histórias. O impacto desses materiais, né, e da organização do espaço, ela precisa incidir diretamente sobre as interações infantis. Então, as crianças precisam olhar para esse espaço e querer brincar, querer contar uma história, querer ressignificar os elementos que elas recebem no dia a dia. É importante que esse brinquedo ele possibilite o desenvolvimento da imaginação e o desenvolvimento da criatividade. Todos nós nascemos criativos, todos nós. E o que acontece? Porque muitas vezes nós nos perguntamos, eu não sei fazer isso, não consigo imaginar, eu não consigo desenhar. Se eu te pedir agora, caro aluno, pega uma folha de papel e desenha o que está na mente. Muitos vão ter dificuldade e vão dizer, eu nem sei desenhar. Mas todos nós desenhávamos, todos nós brincávamos quando éramos crianças. O que aconteceu? Ao longo do processo de escolarização, esse espaço e tempo lúdico ele foi reduzido.
E a nossa criatividade, ela teve espaço destinado nas aulas de educação artística ou aquelas pessoas que se tornaram artistas, e muitas vezes nós olhamos para essas pessoas e dizemos, mas não faz nada, não gosta de trabalhar. E não é verdade. A criatividade, a produção artística, ela é um trabalho como outro qualquer, né? Como o do professor, como o do açougueiro, como o do motorista, como o do engenheiro. É trabalho. Por quê? Porque exige habilidades específicas e há um produto material produzido. Tá? Então, é interessante nós pensarmos que, na brincadeira, nós temos as funções executivas sendo desenvolvidas, nós temos as habilidades cognitivas sendo exigidas, nós temos as funções executivas e cognitivas sendo desenvolvidas. Por exemplo, aqui na imagem nós temos 2 crianças jogando xadrez. E isso é bem distante da nossa realidade. Mas se nós viermos para a nossa realidade, quantas vezes as nossas crianças não jogam dama? Quantas vezes as nossas crianças não se organizam e brincam de padaria, de mercadinho? E nesse processo está sendo exigido delas atenção, engajamento, concentração, habilidades matemáticas, habilidades de linguagem, de negociação, resolução de problemas. Então, o brincar, ele possibilita todas esse desenvolvimento. É importante nós pensarmos que a arquitetura e o cenário onde se desenvolve o conjunto das relações pedagógicas, ela precisa estar com as dimensões socioculturais bem desenhadas e organizadas para ser ambiente, espaço, tempo desse brincar. É importante nós pensarmos, por exemplo, eu coloquei aqui a criança, né, soltando papagaio, não é pipa. Aqui no norte nós chamamos de papagaio de papel. E a gente precisa pensar que os brinquedos são excelentes oportunizadores para nutrir a linguagem das crianças. Se você brinca com uma criança, permita que ela fale, permita que ela explique a brincadeira ou que ela explique como ela entendeu, como aquela brincadeira se desenvolve. É a partir dessas explicações e dessa interação com o outro que está mediante a brincadeira que o desenvolvimento vai acontecendo. E é interessante nesse textinho da Joyce que eu selecionei, que ela fala um pouquinho, ela conta um relato de Sócrates. Eu vou ler pra gente. A mãe de Sócrates era parteira. E o próprio Sócrates costumava comparar a atividade que exercia com a de uma parteira. Não é parteira quem dá a luz ao bebê. Ela só fica por perto para ajudar durante o parto. Sócrates achava, portanto, que sua tarefa era ajudar as pessoas a parir uma opinião própria, mais acertada, pois o verdadeiro conhecimento tem de vir de dentro e não pode ser obtido espremendo-se os outros. Só o conhecimento que vem de dentro é capaz de revelar o verdadeiro discernimento. Então, nós, enquanto professores, no espaço e tempo do brincar, nós estamos apenas para mediar e organizar, conduzir, possibilitar, oferecer instrumentos, oferecer condições materiais e ambientais. Mas é a própria criança, é o próprio sujeito nesse processo de ensino-aprendizagem que vai organizar esse conhecimento. É por isso que quando nós pensamos em Piaget, em Vygotsky, nós vamos lembrar do processo de construção desse conhecimento. E nós não vamos conseguir espremer essa criança para que ela brinque, para que ela pinte, ou para que ela aprenda a ler, escrever e calcular. E aí eu encerro, a nossa aulinha aqui com o Carlos Drummond de Andrade, que diz o seguinte: arrebentaram a porta, derrubaram a porta, chegaram ao lugar luminoso onde a verdade esplendia seus fogos. Era dividida em metades diferentes uma das outras. Chegou-se a discutir qual a metade mais bela. Nenhuma das duas eram totalmente belas. E carecia optar. Cada um optou conforme seu capricho, sua ilusão e sua miopia. Qual é o melhor brinquedo ou qual é o melhor brincar? Não há. Cada criança faz a sua opção, faz a sua escolha. Qual é o nosso trabalho enquanto professor? Oportunizar. Muito obrigada e até a próxima aula. Já? Pronto.